E eu comecei a meditar nesses assuntos e cheguei a uma seguinte conclusão: Deus criou todas as coisas e criou tudo perfeito. Tudo que Deus fez foi perfeito. Tire isso da sua mente se você acha que Deus criou o diabo. Deus não criou o diabo. Deus criou Lúcifer. A palavra Lúcifer significa o portador da luz. E a própria Bíblia declara que era na criação angelical a mais perfeita. Andava entre as pedras afogueadas. Era o querubim da guarda, chefe do louvor celestial. Isso que Deus criou. Aquilo que ele se tornou foi por conta das suas próprias iniquidades, não por causa de Deus, porque Deus deu a eles também livre arbítrio. Aí você me pergunta: mas pastor, por que Deus deu a possibilidade da pessoa errar? Ele não viu o fim desde o princípio? Por uma simples razão: Deus não é ditador. Um ditador, ele pode ser temido, respeitado, mas jamais será amado, porque o pressuposto básico para amar é ser livre. E foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Para quê? Para que você pudesse amar como Deus te amou, né? E o amor de Deus é algo que inexplicável. Não existem palavras na linguagem humana, seja ela em que idioma for, que seja capaz de descrever o amor de Deus. Tanto é assim que o versículo mais conhecido da Bíblia, né, diz que Deus amou o mundo, e quando ele fala o mundo, ele fala de pessoas e não de coisas, né, de tal maneira. Que maneira é essa? Não tem como explicar. A nossa mente e a nossa linguagem não consegue alcançar, não é? Entrar na dimensão do amor de Deus. Algo inexplicável, capaz de dar o próprio Filho, enquanto éramos inimigos dele, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Vê que coisa gloriosa, não é? Muito bem. E Deus então, como um perfeito criador, criou todas as coisas. Eu estava assistindo outro dia um programa no Discovery, e ele estava mostrando justamente o universo, não é? Com esses telescópios modernos que tem atualmente, mostrando os confins, cada coisa linda, né? Gloriosa, maravilhosa, você vendo, né? Deus fazendo tudo aquilo. Mas vocês sabiam que essas coisas, por mais lindos, por mais gloriosos que sejam, não foram, nenhuma delas, não é, a coroa da criação de Deus? Sabe quem é a coroa da criação de Deus? Diga eu. Nós somos a coroa da criação de Deus. Deus, quando foi criar-nos, Ele fez diferente, porque tudo Deus criou pelo falar. Deus abriu a boca, falou aquilo que Ele queria ver criado, não é? E depois dizem que Deus não tem fé, não é? Pois bem, então o homem não foi assim. Disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E Deus formou o homem do pó da terra. Vocês acham que o homem formado por Deus, Adão, tinha algum defeito? Algumzinho só, uma ruguinha que fosse? Nenhum defeito. Sabe por quê? Sabe por que ele era lindo? Porque era a imagem de Deus. Deus fez uma imagem dele próprio. Quando Adão andava pelo jardim, a criação se curvava diante dele. Sabe por quê? Viam o próprio Deus. Viam o próprio Deus. E as vestes dele. Sabe quais eram as vestes de Adão?
a glória de Deus, ele era revestido pela glória de Deus. Jesus mostrou para os discípulos no Monte da Transfiguração, né, uma palhinha do que é a glória de Deus. O seu rosto brilhava como o sol na sua plena força, as suas vestes se tornaram translúcidas, né, e o corpo dele todo era luminoso. Essas eram as vestes de Adão antes do pecado. Não é de admirar que toda a criação se curvava diante dele. Mas Adão pecou. E ao pecar, a primeira coisa que aconteceu com ele foi ser destituído da glória de Deus, que o vestia. E por isso, né, que ele se observou nu. Jesus, o segundo Adão, e o último, né, ele veio, se fez carne e habitou entre nós. Havia uma necessidade. Havia uma necessidade porque o homem, por conta do pecado, né, ele se tornou inútil para fazer a obra de Deus. Era inútil, porque Deus não aceitava nada que não fosse perfeito. Quando no Antigo Testamento, por conta do pecado, o homem tinha que oferecer, segundo a lei, né, sacrifícios, né, porque sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecado. Então tinha que pegar um animal que fosse perfeito, ele não podia ter mancha, defeito algum, né? Só era aceito um sacrifício que fosse perfeito, e o homem não era perfeito mais, né? Então houve necessidade de Deus enviar o seu filho, nascido de mulher. Por quê? Qual é a porta de entrada no mundo? O nascimento através de uma mulher. Mas aquilo que foi gerado no ventre de Maria não tinha nada de Maria e muito menos de José, né? E isso foi dito a ela e a José também, né, que aquele ser que estava ali, não é, era do Espírito Santo. Muito bem. E ele se fez carne, né, habitou entre nós como um de nós. Ele veio perfeitamente como homem, porque assim como Adão, no início da criação, era perfeito também. O segundo tinha que vir na mesma condição. Sim ou não? Na mesma condição. Por quê? Porque nas leis de Deus, ele instituiu a possibilidade de nós termos um substituto. Alguém que pudesse, né, caso quisesse, nos substituir no sacrifício. Assim como os animais substituíam o homem no sacrifício, derramavam seu sangue para que ele pudesse sair livre, né? O inocente derramava o sangue para o culpado sair livre. Então, né, nós vemos que Jesus, ele nos substituiu porque quis. E nós vemos isso acontecendo, não é, quando ele dizia que ele sempre fazia a vontade do Pai, e por isso o Pai o amava, né? Naqueles momentos que antecederam a sua prisão e o início da obra redentora, nós vemos ele 3 vezes orando ao Pai que, se fosse possível, não é, passasse dele aquele cálice, mas que não se fizesse a vontade dele, mas a vontade do Pai que o enviou. E foi para isso que ele veio, não é? Quando ele se levantou ali daquela oração, a 3ª vez que ele orou, quando ele se levantou, a guerra já tinha sido vencida. A batalha estava sendo travada na mente dele naqueles instantes em que ele suou sangue. Mas quando ele se levantou, que ele resolveu fazer a vontade do Pai, a guerra já estava vencida, muito embora os seus inimigos ainda não soubessem. Eles achavam que iam ganhar, não é? E a morte, nós sabemos que foi ferida de morte quando matou a Jesus. Ela cometeu suicídio, não é? Ela cometeu suicídio. Muito bem. Então vejam, Jesus, o que ele fez com isso? A Bíblia declara que ele, veja bem, ele foi criado da mesma forma como Adão. A Bíblia declara que ele
era a imagem visível do Deus invisível, a exata expressão do seu ser. Esse era Adão também. Esse Adão era igualzinho àquele. A diferença é que esse não pecou. E ao nos proporcionar um novo nascimento, Ele transferiu para nós novamente a imagem do nosso Criador. Por isso que a Bíblia diz que a pessoa se contemplando como por espelho, não é? Sendo transformada de glória em glória na imagem, né? É isso que aconteceu. Então você vê que a Bíblia, ela é perfeita, né? Ela nos conta exatamente o que aconteceu, com todas as letras, né? Muito bem, essa introdução foi feita para que nós caiamos em si. Veja bem, a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça. Mas vocês sabem que para ser salvo pela graça é preciso de alguma coisa a mais do que a graça. Você precisa ter fé. Você precisa crer. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque a única maneira que Deus estabeleceu para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ser abençoados, é pela fé, é crendo. E nós vemos tantas e tantas pessoas crendo errado. A pessoa crê que Deus mata, que Deus põe doença. Eu não sei que Deus esquizofrênico é esse que eles creem, porque a Bíblia diz que Deus é aquele que redime a minha vida da cova. Como é que Ele mata, se Ele diz que Ele me tira da cova? Ele diz que enviou a sua palavra para me sarar. Como é que Ele põe doença? A gente, veja bem, quando a gente não crê corretamente no que a palavra de Deus diz, e a gente não crê corretamente, sabe por quê? Ou fomos ensinados errado, ou não conhecemos a verdade. Era por isso que Jesus chegou para os fariseus da época e disse assim: vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Que verdade é essa que eles iam conhecer, que poderia libertá-los? Certamente não era a lei, porque a lei, eles eram mestres desse negócio, não é? Muito bem, né? Então a graça é a verdade que liberta, e só pode ser alcançada mediante a fé. Amém. Então, eu quero, se você quiser acompanhar a leitura da Bíblia, vamos ver Gálatas capítulo de número 3. Começa dizendo assim: ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Ora, não foi diante dos vossos olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero tão somente que me respondais: foi por intermédio da prática da lei que recebeste o Espírito Santo, ou pela fé naquilo que ouvistes? E aqui eu faço um parênteses. Não adianta nada você ouvir a palavra ou ler a palavra e não crer naquilo que você está ouvindo ou está lendo, porque isso não adianta absolutamente. A Bíblia diz, né, que muitas pessoas não alcançaram justamente porque a palavra não foi acompanhada de fé no coração dessas pessoas, né? Ontem eu estava dando aula também, aí falava justamente sobre cura, não é? E aí então a pessoa começou a balançar a cabeça. Eu falei assim: olha, você não precisa nem falar nada, pelo simples gesto de balançar a cabeça, eu estou vendo que você não crê. A fé é vista. A fé é vista. Vendo, não é assim vendo que ele tinha fé para ser curado, não é? E disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda.
E o cidadão saiu correndo e saltitando. E aí a gente chega num outro detalhe muito importante. A fé não só é vista, mas a fé é falada. Não existe fé muda. Não existe fé muda. Essa oração que a pessoa fica fazendo na mente, fica só lá dentro mesmo. Não sai, não produz. Porque o que produz é você falar aquilo que você crê no seu coração. É fundamental. Deus nos fez, não é? Igual a Ele, né? Ele é criador, nós somos criativos, né? Você acha que o homem é criativo a troco de nada? É porque ele é a imagem do seu Criador, né? Então, da mesma forma que Ele, nós temos que expressar aquilo que cremos. O problema é que as pessoas querem, antes de declarar, elas querem ver. E não funciona assim. Não funciona assim. A fé, ela fala aquilo que você deseja ver, antes que exista. Antes que exista. E disse Deus: haja luz. Aí Deus foi lá num cantinho qualquer, acendeu o interruptor e a luz se fez. Foi assim? Não, haja luz e que puf, apareceu a luz. E a maioria das pessoas acham que a luz vem do sol. Tudo bem, deixa para lá, né? A primeira coisa que foi criada foi a luz. Do sol vem bem depois, né? Então, bem depois. Então, já vê. Então, vejam vocês, é preciso que você abra a sua boca para expressar aquilo que você crê. E Deus considera isso tão importante, que Ele disse que se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Não ficou nada de fora. Todas as coisas são possíveis ao que crê, né? E quando Jesus estava explicando lá em Marcos 11, 23, né, acerca da fé, que eu quero mais fé, me dê mais fé, não sei o que. Você não precisa ter fé. Se você tiver um grãozinho de mostarda, né, que é uma cabecinha de alfinete, né, você vai dizer a este monte: sai daqui e vai para lá. E se você não duvidar, por que nós somos tão tímidos? Hein? Nós somos tímidos. Falaram aqui agora do corpo de Cristo. Cristo é a cabeça é sarada, o corpo também é, não é? Espero não ver ninguém balançando a cabeça aqui hoje, né? Como eu vi ontem, certo? Então, mas é assim, Veja bem, o Novo Testamento não tem nada a ver com fazer. Nada a ver com fazer. Tudo já foi feito. Tudo está pronto, tudo está preparado, né? Tem a ver exclusivamente com crer, né? Tudo tem a ver com crer. Se você crê que o dia de amanhã será um dia glorioso, pleno da presença de Deus, e porque Deus é por mim, não contra mim, todas as coisas vão cooperar juntamente para o meu bem. Amém. Eu disse alguma coisa diferente que está escrito na Bíblia? Não, eu creio e pronto. Eu tenho certeza que boas notícias vão chegar até mim. Amém. Boas notícias vão chegar até mim e vão me alcançar. Amém. Por quê? Porque bondade e misericórdia me perseguem todos os dias da minha vida. Artove Hesed, Irdefunikou Yumei Hayai, Veshavit Biveit Adonai, Leorer Yamin. Não é assim? É o final do Salmo 23. Então, elas me perseguem, você não precisa ir atrás.
Nós somos, todos nós somos irrevogavelmente abençoados. Porque Cristo se fez maldição em meu lugar. Porque Ele foi maldição em meu lugar, Deus me abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, aonde tudo acontece primeiro. Tudo acontece primeiro lá. Irrevogavelmente, não tem, contra o povo de Deus, não vale encantamento. Por que tem tanta gente com medo de feitiçaria, de macumbaria, hein? De demônio? Eles estão debaixo do nosso pé. Sai, ele tem que sair. Mas ligam para a gente de 3 horas da manhã para expulsar um demônio lá. Você é o que, minha filha? Eu sou crente. E por que você já não expulsou esse capeta? Eu vou ter que pegar um carro para ir aí? Não é? Mas é exatamente isso, né? As pessoas, elas não conhecem. E porque não conhecem, são destruídas. O meu povo é o povo, não é o que está aí fora, não. Ele foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então não vamos parar com isso. O que é que tem que faltar? Está faltando conhecimento, então o que é que a gente tem que fazer? Eu vou lhe dizer o que tem que fazer. Em primeiro lugar, se submeter debaixo da potente mão de Deus. Primeiro. Segundo, renovar a sua mente com a palavra de Cristo. Amém. Todos os dias. Renovar a sua mente. 24 horas por dia nós somos bombardeados pelo mundo. E nessa época de internet, etc., o que acontece no Japão, 2 minutos depois a gente sabe por aqui também. Então é o tempo todo sendo bombardeado pelas coisas do mundo. O mundo quer nos tornar como eles, agir como eles, falar como eles, pensar como eles, tomar a mesma forma. Mas a palavra de Deus nos conclama a não deixarmos que a nossa mente tome a mesma forma. Então a gente tem que renovar com a palavra. Para quê? Está escrito também, o resto do versículo, a parte C. Diz lá, para que experimentemos qual seja a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita. Quantos querem? Amém. 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 Vamos aprender a dizer amém. Sabe por quê? É porque existe um poder enorme nessa palavra. Cristo, ele se declarou como sendo o amém. Eu sou o amém. Então quando você chega e diz amém, você traz Jesus para dentro daquela situação e pronto, acabou. Eu estou bem certo, eu nem tenho nenhuma dúvida. Jesus está nesse negócio. Jesus está nesse negócio. Hã? E ele diz, bem sei eu, os pensamentos, os planos, os projetos que tenho a teu respeito. Pensamentos de fazer você, planos e projetos de fazer você prosperar. E não de te dar prejuízo. De fazer com que você tenha um futuro, uma esperança e que alcance aquilo que deseja o seu coração. Essa é a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus, que a gente só experimenta quando crê. Quando crê nas verdades dessa palavra. E é possível você crer, muito embora a sua mente duvide, sabia? Sabe por quê? Porque a sua mente é bombardeada. A batalha que é travada pelas nossas vidas, ela é na nossa mente. As nossas armas, elas não são carnais. E nem nossa luta. Nossa luta não é contra carne e sangue. É contra as forças do mal nas regiões celestiais. E isso é travado na nossa mente. O diabo, ele não pode me tocar, mas ele pode chegar e lançar uma mentira na minha mente. Dependendo daquilo, da tua reação a essa mentira, é que você vai ver aquilo que você realmente crê. A pessoa crê que Jesus já lhe sarou, amém. Aí o que acontece? O diabo chega e diz assim, mas você está
não é? Com esse negócio aí, como é que fica? Aí a pessoa para, é mesmo. Não é bem assim não, não é? A fé já foi embora há muito tempo. Já foi embora há muito tempo. É aquilo que a Bíblia diz lá em Tiago, né? Como não seja como as ondas do mar que vão e vêm. Não pensem que tal homem receberá alguma coisa de Deus, porque ele é inconstante. Nós temos que ser constantes, apesar daquilo que a gente esteja vendo, porque a gente não deve andar pelo que vê, mas pelo que crê. O crente crê. Não é? Tem um pastor que falou aqui, né? O cachorro late, o gato mia e o crente crê. Não é assim? Pois é. Então, por que não crê? Vamos ver? Estes sinais acompanharão, ou seja, vão junto, certo? Com todo aquele que crê. Expulsarão demônios, falarão novas línguas. É para crer. A sua mente, muitas vezes a pessoa não fala porque acha, não, isso é da carne. Ei, não é o Espírito que vai falar não, quem vai falar é você. Você vai falar é você. Mas eu não sei aquilo que estou falando, não é para saber mesmo não. Aí é que está o negócio, não é para saber o que é que você está falando. É uma conversa do teu espírito com Deus. Deus está falando em mistério com você e está te livrando muitas vezes de algo que ia acontecer no futuro. Está te preparando para alguma coisa e que não é para você ficar sabendo ainda. As línguas, quando tem um intérprete, ela tem uma outra finalidade, não é? Completamente diferente. Ela tem um valor de uma profecia e não é mais para edificação pessoal, mas para edificação da igreja como um todo. Então, não seja tímido. Se você ainda não fala em línguas, não é porque Deus não lhe deu o Espírito, é porque você ainda precisa crer. Nossa, quantas vezes eu já falei esse negócio aqui? Vai ter que entrar na marra. Vai ser um crer daquele que boing, não é? Tem que crer. Senão, nós estamos fazendo o que aqui? Aqui não é uma reunião social. Pois é. Isso aqui é a congregação dos justos, aonde Deus ordena a bênção e a salvação para sempre. É isso que nós estamos aqui.